Oi, quinto ano. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre numerais. É aula de gramática, sim, numerais em língua portuguesa. Olha que interessante. Então vamos para o livro de vocês. O conteúdo sobre numerais está na página 90, na 91 e na 92. Pode dar pausa aí no vídeo para vocês pegarem o livro para acompanhar comigo, tá bom? Então vamos lá. No livro de vocês tem escrito assim, numerais. Paulinho mora no quarto andar. São 4 as estações do ano. Come 1/3 de maçã. O triplo de 4 é 12. Nas orações acima, as palavras 4, décimo, terço, triplo, elas são numerais. Os numerais classificam-se nas categorias descritas a seguir. Eles podem ser cardinais, indicam a quantidade dos seres das coisas. Exemplo, Dora tem 8 filhos, ou seja, os números cardinais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cento e tantos, 121. Esses são os números cardinais. Os ordinais, que indicam ordem ou posição de seres e das coisas numa série. Exemplo, fui o primeiro a chegar, ou seja, os ordinais são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 13º, 28º, são esses os números ordinais. Os multiplicativos, eles indicam a quantidade multiplicada. Por exemplo, o triplo de 4 é 12. O triplo, o dobro, o quádruplo, o quíntuplo, esses são números multiplicativos. E os fracionários, que indicam a quantidade dividida. Exemplo, comi 1/3 da maçã. 1/3, 1/4, 1/5, 6 sétimos, 6 17avos. Esses são números fracionários. Aí, vejam alguns cardinais e ordinais usados. Aí tem aqui uma tabela de exemplo para vocês no livro. Eu vou deixar também uma orientação para vocês ler. Não precisa copiar no caderno. Lá no Google Sala de Aula é só para ler, para vocês entenderem melhor do que se trata, do que está falando, o tema direitinho, para vocês não ficarem tão perdidos, tá? E veja alguns multiplicativos e fracionários. Tem aqui a tabela no livro de vocês. Aí tem as atividades na página 92. Aí tem atividades. Leia as frações e sublinhe os numerais. Depois classifique. Vocês vão ler a frase, sublinhar. O que é sublinhar? Passar um traço embaixo do numeral e classificar ele. Quais são as classificações dos numerais? Se ele é cardinal, ordinal, se ele é multiplicativo ou se ele é fracionário. Então, letra A. Cristina está completando 10 anos. Então, onde que nós achamos o numeral? O numeral está na palavra 10. Aí, como que nós vamos classificar? Se ele for cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. O 10, ele é um número cardinal. Então, você vai escrever no livro cardinal. E assim por diante na letra B, C e D. Número 2. Escreva por extenso. Aí tem vários números ordinais e tá te pedindo para você escrever por extenso. Escrever por extenso é como a gente lê. Por exemplo, tem 45, né? Aí você vai escrever 45º e assim até a letra E. Número 3. Escreva em forma de numeral os números indicados entre parênteses. Ou seja, tem um número lá no final da frase entre parênteses e você vai só escrever ele lá no espaço do livro. Então, é muito simples essa. Número 4. Classifique os numerais de acordo com a legenda. A legenda é C, quando o número for cardinal, O, quando ele for ordinal, M, quando ele for multiplicativo e F, quando ele for fracionário. Aí você vai classificar cada um desses assim. Depois, eu vou lançar lá no Google Sala de Aula, no sistema também, a correção dessa atividade, tá bom? Então, vamos lá.